competências gerais, né? Nós já ouvimos por aí a expressão PDI, e nós aqui usamos PEI. Então, a pergunta é, ué, gente, é PDI ou é PEI? O que é isso? Na verdade, as duas coisas são a mesma coisa, tá? Sendo que PDI é Plano de Desenvolvimento Individual e PEI é Plano de Ensino Individualizado, ou Plano Educacional Individualizado, aí vai de acordo com cada local que adota a nomenclatura. E aqui, né, na CEMED, nós adotamos PEI como nomenclatura desse documento, que é um documento norteador de todo o trabalho que o professor de apoio vai fazer com o seu aluno que está sendo atendido, tá? No próximo slide, nós temos um esqueminha aí sobre a BNCC, porque a BNCC é um documento de 600 páginas. Caramba, como é que eu vou ler isso tudo? Claro que não dá para pegar e ler igual um livrinho assim, bonitinho, gostosinho e tal, mas é um material que a gente tem que estar acessando sempre. Quando a gente se der conta, a gente já conseguiu ler as 600 páginas. Agora, para a elaboração do nosso PEI, eu vou passar para vocês algumas páginas específicas para facilitar, que aí vocês vão consultar direto lá e depois, aos poucos, ao longo do ano, vocês vão se familiarizando com esse documento, tá? A BNCC, ela reorganiza a educação básica e ela traz como novidade as competências, objetivos e habilidades, né? Então, o que a gente tem que pensar o que sejam essas competências? As competências são uma espécie de fio condutor da educação. É em cima desse fio condutor, é a partir desse fio condutor que eu vou organizar toda a educação básica na minha escola. Seja ela a educação regular, seja ela a educação inclusiva. Então, aqui, a BNCC, ela tem como foco os direitos de aprendizagem. Ela faz uma inversão da lógica das abordagens. A partir do momento que ela estabelece que todo o trabalho tem que ser desenvolvido em cima das competências, objetivos e habilidades, ela inverte toda essa lógica. Aliás, nós estamos vivendo, mais uma vez, uma mudança de paradigma da educação, onde, atualmente, o paradigma é o conectivismo, que é exatamente são as questões tecnológicas, que a gente está vivenciando ali, ó, na pele, sofrendo para aprender, para ensinar. Então, todo um fio condutor, usando novamente essa expressão, do atual paradigma é o conectivismo. Então, a gente tem que seguir, não dá mais para a gente viver no passado. A gente sabe que tem colegas que têm uma certa resistência, eu mesma já tive, mas vi que não tinha jeito, tenho que pegar, encarar a tecnologia de frente, e acertando e errando, ou melhor, errando e acertando. É assim, nessa repetição que a gente consegue driblar essas dificuldades tecnológicas, né? A BNCC ela é baseada em vários documentos legais brasileiros. O maior de todos é a nossa Constituição da República, onde lá no artigo 205 nós temos a fala sobre a educação, que é direito de todos e dever do Estado. Nesses documentos legais, o que está em pauta é a equidade, que é muito mais que a igualdade, né? Porque a igualdade já está previsto no artigo 5º, que todos somos iguais perante a lei. E a equidade? A equidade é tratar de forma desigual aqueles que são iguais, ou seja, aqueles que são iguais perante a lei têm que ser tratados de acordo com as suas necessidades. E aí a gente encaixa perfeitamente a questão da inclusão, tá? Garantia de direitos, né? A BNCC traz diversos direitos, respeito à especificidade, escola democrática e cidadãos críticos. Tudo isso aí que norteiam os documentos legais que a BNCC se baseia, tá? Na BNCC, todos os direitos, ela diz que só vão se efetivar quando um determinado corpo de conhecimento for assimilado. Então, eu não consigo exercer o meu direito se eu não sei daquele direito, se eu não entendi como exercer aquele direito. Então, esse é outro fio condutor que a BNCC traz para a gente, tá? Conhecimentos explicitados e aferidos por instrumentos de avaliação. Então, a BNCC traz para a gente também sugestão de vários instrumentos de avaliação. Então, é um documento muito completo que a gente realmente tem que ir aos pouquinhos se familiarizando e trazendo isso para a nossa praxis docente. No próximo slide, nós vamos ver aí, nós temos as 10 competências gerais da BNCC. Essas competências gerais, em tese, elas deverão ser desenvolvidas ao longo de toda a educação básica. Não é assim, meu Deus, no primeiro ano eu tenho que desenvolver todas as 10 competências? Não. Essas são competências que, ao longo de todo o ensino básico,
o professor, através das estratégias, dos trabalhos, dos instrumentos de avaliação, vai buscar desenvolver. Não vou ler uma por uma, mas vou dizer para vocês que as competências 4, 5, 8, 9 e 10 são as competências que mais se aproximam da inclusão, da questão da inclusão, tá? 4, 5, 8, 9 e 10. Então, por exemplo, na 4 é empregar diferentes linguagens. Quando você precisa lançar mão de tecnologia assistiva, de comunicação alternativa, que é uma espécie de tecnologia assistiva, que depois vocês vão se aprofundar, se Deus quiser, nos cursos que vocês vão fazer aqui, no CREFCOM, tá? Você vai verificar que quando você usa cards, né, desenhos, imagens com o seu aluno que de repente ainda não verbaliza ou que tem muita dificuldade em verbalizar e mostrar para ele que depois da comida, está na hora de comer, está na hora de escovar o dente, que tem que tomar banho, através desse tipo de linguagem, você está ampliando o universo desse aluno. Então, neste momento, você está desenvolvendo a habilidade, a competência 4, a competência geral, número 4 da BNCC. E isso é ao longo da vida, independente dele ser aluno de inclusão ou não, tá? E aí depois vocês vejam as outras competências. No próximo slide, a gente já vai falar especificamente sobre a educação infantil. Então, olha só, existem algumas questões no PEI que são comuns. Então, eu vou falar primeiro educação infantil, depois ensino fundamental, preenchimento do PEI, mas tem uma parte inicial que é igual nas duas, tá? Então, quando chegar na hora do ensino fundamental, eu vou só passar por alto assim e a gente segue adiante, tá? A educação infantil é a primeira etapa, né? Agora faz parte, antes era pré-escolar, agora não mais, ela faz parte da educação básica, né? E é o início de tudo. Então, é o alicerce da casa, né? A gente antes costumava dizer que o alicerce era a antiga alfabetização, que agora é o primeiro ano. Não, o alicerce, na verdade, começa lá na educação infantil, assim que a BNCC entende, tá? E nesses últimos anos, nessas últimas décadas, a BNCC diz para a gente que a gente tem que ter, que vincular a educar e cuidar. São coisas que não podem estar dissociadas. Elas têm que andar juntas no processo educativo. Tá? Isso aí está lá na página 38 da BNCC. Seguindo. Bom, a BNCC, né, se estrutura, se organiza no ensino fundamental a partir de áreas de conhecimento, né? Eles objetivam favorecer a comunicação entre os conhecimentos e as inúmeras aprendizagens que a gente tem aí das disciplinas que hoje são chamadas de componentes curriculares. Qual é a sua disciplina? Português? Não, agora qual é o seu componente curricular? Evidentemente que você não precisa o tempo todo estar falando isso dessa maneira, mas você precisa saber que agora as disciplinas são chamadas de componentes curriculares. É a mesma coisa quando tinha lá uma impropriedadezinha no formulário do PEI que dizia assim, deficiência, a primeira dela, mental, não se utiliza mais isso, não existe, quer dizer, não existe, né? Mudou-se a forma de chamar essa deficiência. Agora a deficiência é chamada intelectual. Então a gente tem que buscar se atualizar para estar usando as nomenclaturas corretas, né? As áreas de conhecimento da BNCC são linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, né? Cada uma delas tem as suas competências específicas, então, assim, tem as gerais, que é para ser conquistada ao longo do todo o ensino básico, tem as competências específicas de cada área de conhecimento e de cada componente curricular, que aí, cada componente curricular que vai sendo dividido por ano escolar, você vai buscar alcançar essa competência em cada ano escolar, tá? Nosso próximo slide também é uma figura que tem lá no próprio BNCC, que é essa divisão, né? Competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Aí vem a educação infantil, está organizada em cima de direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campo de experiências. Já o ensino fundamental, área de conhecimento, competências específicas da área, componentes curriculares e competências específicas de cada componente. Está um pouco mais trabalhoso, mas eu entendo que esteja aprimorado a forma de nós desenvolvermos a educação. Tá? Na educação infantil, a divisão é de faixa etária de 0 a 1 ano e 6 meses.
1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e de 4 anos a 5 anos e 11 meses, que aí com 6 anos ele entra no ensino fundamental, tá? Na educação infantil, nós temos aqui objetivos de aprendizagem, desenvolvimento, e lá no ensino fundamental é dividido em anos iniciais e anos finais, tá bom? Unidades temáticas, objetivos, habilidades. Próximo slide, Neuzinha, por favor. BNCC e Educação Inclusiva, o papel das habilidades e competências, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente? Que a BNCC, ela foca no desenvolvimento de habilidades e competências. E aí, no início, dá um certo medo, ai meu Deus, como é que eu vou preencher o meu PEI usando a BNCC? Porque é muita coisa para ler. O que a gente tem que ter em mente, pessoal? A BNCC traz tudo prontinho para a gente. A gente tem que localizar aquilo que a gente quer e simplesmente você vai colocar no seu PEI, né, especificamente aqui no PEI, aquelas habilidades, aqueles códigos alfanuméricos que já estão previstos lá, que a gente vai ver aqui, os objetivos da aprendizagem, tudo isso está traçado lá na BNCC. Então, quando você traz o objetivo que você buscou na BNCC, na hora da flexibilização, é que você vai colocar quais as estratégias que você vai utilizar para alcançar aquele objetivo, tá? Como estou dizendo aqui, né, que tudo que está lá na BNCC vai auxiliar o desenvolvimento da criança com deficiência, né? E aí, nós temos aqui, ó, o entendimento de habilidades e competências. Então, quais as competências, quais as habilidades que a gente vai buscar, trazendo aqui para a questão da inclusão, lá na BNCC? Próximo slide. O tópico número 2. Como o desenvolvimento de habilidades pode auxiliar na aprendizagem dos alunos com deficiência? Isso tudo é uma questão de leitura. 3. As competências gerais e a inclusão. Então, como eu já passei para vocês lá atrás, as competências 4, 9, 4, 5, 8, 9, 10 são as que mais se aproximam dos objetivos da educação inclusiva. Então, a gente vai ler lá, já vimos um exemplo e tudo mais. Próximo. Item 4. As competências socioemocionais e o desenvolvimento das habilidades inclusivas. Então, nós, inclusive tivemos um webinar no mês passado que falava dessa questão das competências socioemocionais, né? E o que a pandemia aflorou muito mais a nossa dependência de desenvolver essas competências socioemocionais. Cuidar. Está travando. A empatia, as relações sociais positivas. Está travando, não estamos ouvindo nada. Oi, agora vocês estão me ouvindo? Sinaliza para mim quem está me ouvindo. Ah, tá, porque eu perdi um pouquinho a conexão aqui. Tá vendo o que a internet faz com a gente? Como é que derruba a gente? Estamos ouvindo. Maravilha, maravilha. Então, de novo. Voltou. Né? Também, outra competência que a gente tem que estar atento são as competências cognitivas e as socioemocionais na inclusão. Então, que competências que eu tenho que desenvolver das questões cognitivas desse meu aluno? E aí tudo depende de como esse aluno chegou para mim, chegou para nós, né? Por isso que quando a gente chegar no PEI, vocês vão ver a importância da anamnese, que é uma forma superficial de você conhecer o aluno e que depois, no dia a dia, que você vai conseguir desenvolver. Inclusive, o primeiro PEI que você faz quase que um pouco de estar no escuro, porque você tem ali a letra fria do CID, né? Qual é a deficiência, o que ele apresenta, como é que é com a família, mas você, no segundo PEI, eu tenho certeza que vai ser muito mais próximo da realidade desse aluno, porque você já conviveu com ele ao longo de um trimestre, então você sabe melhor o que você vai buscar. Então, muitas vezes a gente traça um objetivo inicial, não consigo alcançar, e aí no segundo PEI eu vou repetir esse objetivo, porque eu vou em busca daquilo ali. Ou eu vou mudar, porque vai depender de como esse aluno
chegou para mim. Deixa eu beber só um dedinho lá. Tá? Vamos para a construção do PEI. Agora é mão na massa. PEI da educação infantil, né? E o PEI do ensino fundamental. Vamos lá. O PEI do ensino... Ué, eu pulei aqui o código alfanumérico. Pulei a página do código. Peraí. Ah, sim. Esse código alfanumérico, que inicialmente é uma coisa meio que ET, eu que sou da área de letras, quando misturo um pouco de números, eu fico meio assim, entendeu? Mas a gente tem que compreendendo como é que é, a gente consegue entender. Até eu que não sou da área de matemática, já entendi. Então, nós temos aqui esse código, ó. Tudo está lá na BNCC. EI, na verdade, esse primeiro par de letras, ele está se referindo à etapa da educação básica. No caso, EI é educação infantil. Depois vem o segundo par, né, que é o primeiro par de números. Isso aí é o grupo da faixa etária. Então, 02 é o grupo de crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Se fosse o grupo 01, são os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. E assim vai. E tem o grupo 03, que são crianças de 4 anos, perdão, a 5 anos e 11 meses. Tá? Então, esse alfanumérico, ele vem representando, é uma representação simbólica da etapa, da idade, do componente ou do campo da experiência, nesse caso aqui, e do objetivo, tá? Depois nós temos aqui, ó, o segundo par de letras, TS. Esse segundo par, ele está indicando qual campo de experiência a gente está se referindo. TS é o campo traços, sons, cores e formas, que nós temos lá no PEI todos os campos de experiência. Se fosse o eu, o outro e o nós, que é o primeiro campo de experiência lá, nós usaríamos a sigla EO. E se fosse, por exemplo, escuta, fala, pensamento e imaginação, é EF, e assim vai. E 01, que é o último par de números. Então, nós temos 2 pares de letras e 2 pares de números. Esse último par de números é uma numeração sequencial de cada grupo, né, do campo de experiência de cada grupo, de cada faixa etária. Mitch, onde está isso? Está lá na BNCC e eu vou mostrar para vocês e dizer para vocês aonde começa. Quando eu digo lá assim, página tal, inicia ali naquela página e você continua a leitura na sequência para você verificar, tá? Então, vamos lá. Agora sim. Então, meu Deus, tem alguém pedindo para entrar e não dá. Permito, mas não dá. Está dizendo que tem 101 na sala, ó. O Mitch está dando bobeira aqui. Então, vamos lá. O nosso PEI, né? Se vocês estiverem com o PEI na mão, vamos acompanhando aqui, né? Tem a identificação da escola. Depois vem assim, tem uns que saíram inicialmente como bimestre, não mais, tá? A orientação da nossa subsecretária, Alessandra, e da nossa coordenadora, Cristiane, é que o PEI seja realizado elaborado trimestralmente, então a cada 3 meses. Vocês ainda estão aí finalizando a elaboração do PEI número 1, que é do primeiro trimestre. E aí, quando fala assim, período de adequação, eu vou orientar que vocês usem o período do calendário escolar. Toda escola recebeu o calendário anual, né, escolar, que aí vem, só que lá é organizado como bimestre. Primeiro bimestre, dia X de fevereiro ao dia 30 de abril, se não me engano. Não estou com ele aqui. Então, esse período de adequação, que nunca é bimestral, quer dizer, não tem 2 meses cravadinho, vai dar 2 meses e meio, às vezes, quase 3, esse é o período do PEI, embora ele tenha que ser elaborado trimestralmente. Repetindo, elabora o PEI trimestralmente e o período de adequação daquele PEI é o período do calendário escolar, ok? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou a Kate do Colégio Mineral Peixoto, sala de recursos. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de explicar isso para as professoras de apoio, porque se a gente trabalha com as professoras com calendário bimestral, como que, se a gente está alinhado, que nós temos que estar alinhado com o que é trabalhado com as crianças dentro da sala de aula, porque nós estamos em inclusão, como é que a gente vai elaborar um PEI detalhado, trimestralmente, se ela encerra de forma bimestral? Isso é que eu não estou conseguindo passar para elas e explicar isso para elas. Tá, quem está falando é a Kate, né?
Exato. Vamos lá, Kate. Na verdade, esse período bimestral é um período, é um parâmetro do que a gente tem. Não significa que você vai finalizar ali, mas é o parâmetro de tempo que você tem. A elaboração do PEI, você tem 3 meses para elaborar e trabalhar esse PEI. Então, vamos lá, a professora encerrou que foi 30/4. Digamos que ela tenha encerrado dia 25/4, ela encerrou o conteúdo, ela dá provinha, avaliações, sei lá como é que ela vai avaliar, e eu faço o que com o meu aluno? Você vai continuar trabalhando no seu aluno, também de forma avaliativa, de repente, que aí vai depender muito de cada criança, de cada deficiência, né? Meu aluno é um autista muito esperto, ou então o meu aluno é um autista que não verbaliza, meu aluno tem Down e também um Down muito comprometido, ou então ele não é muito comprometido, ele consegue acompanhar. Então, esse período de adequação é um período só de parâmetro que você vai usar, e aí, para se basear, a gente não pode inventar uma data, até porque, como a gente tem que estar alinhado ao professor da sala de aula regular, você não pode colocar uma outra data que não a mesma data que ele está trabalhando ali. Então, você vai pegar quais são os conteúdos daquele bimestre, e aí você vai desenvolver trimestralmente aqueles conteúdos com o seu aluno. Vai repetir, vai repetir de uma outra maneira, utilizando uma outra estratégia. Então, esse período é só para você se organizar dentro do calendário escolar da sala de aula regular. Tá? É mais por isso. Ok. Tá? E aí, qualquer coisa, a gente vai se falando depois, se de repente não for claro. Eu estou com algumas dúvidas, mas eu vou ao longo da reunião ir assistindo, qualquer coisa a gente contar com a Cristiane ou com a Alessandra. Posso tirar uma dúvida? Bom dia. Eu não consigo visualizar quem está falando. Ana Lúcia que está falando? É Luma que está falando. Luma, do Colégio Eupídio. Pode falar. Eu queria saber, por exemplo, o primeiro PEI vai ser de fevereiro, março e abril, né? Que já terminou. Então, essa segunda parte, eu vou começar, agora o segundo PEI, eu vou começar a fazer, porém eu só vou finalizar ele quando terminar esses 3 meses, é isso? Não, peraí, porque deixa eu pegar aqui a data, peraí. Luma, olha só, a gente está com dificuldade de fazer o primeiro PEI, porque a gente tem que se alinhar à BNCC e tudo mais. Então, o primeiro PEI, ele vai corresponder ao período de 8 de fevereiro a 30 de abril, certo? Só que a coordenação vai passar para vocês qual vai ser a data da entrega do próximo PEI. Você não vai elaborar o PEI durante 3 meses, não. Porque o PEI não é um planejamento. Sim. O que você planeja é feito anteriormente. Então, sim, assim que você acabar a elaboração do primeiro PEI, você já tem que partir para a segunda elaboração. Até porque... No caso, a parte da potencialidade, eu só iria conseguir anotar conforme eu estou vendo a evolução do aluno. Essa foi a minha dúvida, você está entendendo? Estou entendendo. Nesse primeiro PEI, é o que eu falei, é meio que no escuro, que a gente está conhecendo, recebendo. Muitos estão recebendo pela primeira vez o aluno, ou outros até têm o mesmo aluno já por um segundo ano consecutivo. Isso tudo depende, cada realidade é uma realidade. Só que aí você terminou a elaboração do PEI, se você já está tendo contato com o seu aluno, você já tem condição de, no próximo PEI, né, ser mais próximo da realidade dele. Aí você já vai elaborar o próximo PEI mais próximo da realidade dele e também atento ao prazo que a coordenação vai estipular para a gente. Agora... Você não vai entregar o PEI só no final dos 3 meses, não. Você vai elaborar o primeiro agora e a Cristiane, provavelmente, a professora Alessandra, vão dar uma nova data para a gente entregar o segundo PEI. Porque o PEI, ele é prévio. Ele é um planejamento, é um plano de ação. Entendi. Porque eu tinha pensado da seguinte forma, que quando bota-se a potencialidade do aluno, seria no decorrer da atividade. O aluno fez a atividade e eu observei que ele conseguiu fazer algo dentro da atividade com facilidade. Eu iria pegar e anotar aqui. Sim, nas potencialidades. No desenvolvimento da atividade, que você vai conseguir descobrir, perceber quais as potencialidades dele. Porque, um exemplo, agora, quando eu for fazer um novo PEI, o PEI que vai pegar o mês de maio, junho e julho, né?
Eu vou fazer o PEI, vou pegar o objetivo de conhecimento da professora, né? Vou pegar as habilidades, vou pegar os conteúdos. Okay. Qual é o ano escolar? Qual é o seu ensino fundamental? Isso, 5º ano. Então, eu vou pegar o objetivo da professora, a habilidade, vou pegar da BNCC, os conteúdos. Aí, essa potencialidade, eu vou conseguir anotar aqui quando eu executar a atividade com ele, não é isso? Sim, sim. Por isso que a gente está finalizando o primeiro PEI. E o segundo vai ter um outro prazo que a Cristiana ainda vai passar para nós. E aí é o tempo de você conseguir se organizar e fazer essas observações. Entendi. Aí essa flexibilização seria as estratégias, né? Que eu já vou deixar tudo organizadinho. Eu só fiquei em relação ao item aspecto a avaliar. Seriam umas observações que eu poderia colocar? Sim. Aí vai depender de quais estratégias você está utilizando. Tá? Aí a gente vai chegar ali especificamente daqui a pouco no ensino fundamental. Luma, é a Luma do Sim? É a Luma do Sim que está falando? Linda! Tudo bem? Tudo. Vamos lá. Beijo. Então, vamos lá. Então, todo mundo entendeu. A elaboração vai ser por trimestre, mas o período vai compreender o período do calendário escolar, que é este calendário que a gente recebe aqui. Todo mundo deve ter coladinho no seu caderninho, alguma coisa assim, né? Coisa de professora, gente. E professor também, tá, Marcos? Eu sei que professor também é organizado. Aí depois vem a identificação do aluno, normal, responsável por ele em casa, né? E aí vem a anamnese. É muito importante, tá? O diagnóstico que é dado pelo médico, nós não somos médicos, né? E aí na folha seguinte vem assim, deficiência. Aqui que tinha uma impropriedade. A primeira estava escrito mental. Não sei se o documento que está com vocês se já consertaram, tá? Aí a gente tem que mudar para intelectual. Essa é a expressão, o termo correto de se utilizar. E aí você vai marcar ou qualquer outro você vai especificar. Medicação, qual médico que acompanha, qual o atendimento multidisciplinar que ele faz, além de estar na escola ou na sala de recursos da escola. Acompanhado pelo sim ou não. Então, o que acontece? Foi acrescentado nesse tópico aí, quais as oficinas. No SIM, eles oferecem 2 oficinas para cada aluno para atender, depois que eles passam também por uma avaliação lá e tudo mais. E é importante você saber o que ele está desenvolvendo lá no SIM e um vai complementar o trabalho do outro. Tá? Então, por isso que não basta só saber que ele está no SIM. Tá, ele está no SIM, mas ele é atendido com o quê? Com fono, com psicólogo, porque lá no SIM o atendimento é pedagógico, o enfoque é pedagógico e não clínico, como uma psicóloga de consultório, como uma fono de consultório e tudo mais, tá? Aí depois vem as necessidades, se tem alergia, se não tem tal, as necessidades, se frequenta a sala de recursos, não sei se isso ainda acontece, mas nós já tivemos aqui a possibilidade de aluno ser da escola X. Na escola X não tem a sala de recursos, ou está com algum problema, não está sendo usada, e aí na sala de recursos. Isso também já foi possível no município. Eu não sei se ainda está adotando essa mesma maneira, tá? Depois vem a rotina dele, tal, e acabou essa parte inicial aqui. Aí a gente chega finalmente na planilha que a gente tem que preencher. E aí ela vem dividida como campo das experiências, né? Aquilo que as crianças já vão aprender, vão desenvolver, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são 6 direitos: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Mais adiante no PEI, já foi colocado, explicitado aqui cada um desses direitos, o que diz a BNCC e como garantir esse direito. No próprio PEI já tem essa orientação, tá? E, por último, flexibilização curricular necessária. Tá bom? Então, nós temos aqui trabalhando na educação infantil com esses 3 grupos de faixa etária, de 0 a 1 ano e 6 meses, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. E aí vem, esse campo da experiência, o eu, o outro e nós, ele tem como código alfanumérico EI, educação infantil, 02, EO, que é o campo. No caso do 02 é por conta da faixa etária, aí cada um vai ver a faixa etária que está atendendo aí, tá? Isso a gente vai encontrar a partir das páginas 54 e 55 da BNCC. Tá? É o nosso livro de cabeceira a partir de agora. Tá? Os objetivos da aprendizagem
nós vamos colocar nesse campo de direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, aqui, lá a partir da página 45 e 46, a gente encontra... Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui eu imprimi... Não tem 600 páginas aqui, lógico. Eu imprimi aquelas que, no momento, estão... Eu sou um pouquinho da antiga, então eu gosto de papel ainda, tá, gente? Tem gente que já está muito tecnológico, eu ainda não. Tô mais ou menos. Ainda gosto de papel. Então, vamos aqui, 45, 46. Lá na página 45, vem assim, ó, começa esse campo de experiência aqui. E aí, não sei se vocês conseguem visualizar, tem uma planilha aqui assim, ó. Nessa planilha, eu tenho, por faixa etária, quais os códigos alfanuméricos, quais os objetivos com os seus respectivos códigos para cada faixa etária. Tá? Então, vou pegar aqui um exemplo, crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Um dos objetivos que eles colocam aqui, demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Eu não vou precisar inventar objetivo nenhum. O objetivo está aqui na BNCC. Você vai escolher que objetivos você vai trabalhar e você vai colocar, transcrever para o seu PEI. Sempre colocando, primeiro, o código alfanumérico, que é esse que está aqui até na tela. Né? Não esse especificamente, parecido com esse. Você vai botar o código alfanumérico e vai copiar, transcrever o que está escrito aqui. Você vai escolher quais objetivos você vai buscar alcançar e colocá-los no seu PEI. Quem já está bem tecnológico, abre a BNCC no computador, numa outra aba, está lá em PDF, seleciona o trecho que você quer, Ctrl+C, vai no seu documento, Ctrl+V, copiou e colou. Quem ainda não está tecnológico totalmente como muitos, eu estou quase lá, imprime e digita, tá? Só vai dar esse trabalhinho aqui. Ou fica, olha lá e olha cá, olha lá e olha cá. Né? Aí vai depender da habilidade de cada um. Então, vocês vão verificar que todos os objetivos de cada campo de experiência está aqui, ó. Está aqui na BNCC. Você não vai ter que ter trabalho de pensar, elaborar, escrever o objetivo. Não. Você vai se basear nos objetivos traçados na BNCC. Tá? Então, facilita bastante o nosso trabalho do que você ficar elaborando, porque esse trabalho de elaboração do pensamento e tudo mais, dá bastante trabalho mesmo. Então, a gente vai buscar a partir daqui. Quando eu vou fazer o segundo PEI, eu já vou ter condições assim, não, eu posso elaborar de outra maneira. De repente, eu não quero me basear totalmente como está aqui na BNCC, embora deva. Mas você tem a liberdade de modificar alguma coisa. Tá? Então, isso aqui... Oi? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu posso utilizar outros objetivos que não é da série do meu aluno? Não, você tem que buscar os objetivos do ano escolar dele. Agora, por exemplo, o meu aluno está no 2º ano, mas ele ainda não está sabendo nada, não verbaliza, não reconhece nada. Você vai continuar traçando aquele objetivo, mas na avaliação você vai dizer que ele não alcançou por isso. E aí você vai retomar, no próximo PEI, você vai retomar aquele objetivo e tentar trabalhar, porque aí você subentende que o seu trabalho já vai estar avançando e a gente espera, deseja, almeja que aquele aluno consiga alcançar pelo menos parte do objetivo. O que acontece? Ele é do 5º ano, mas na disciplina de matemática, ele está acompanhando o conteúdo do 1º ano em matemática. Então, na hora que eu vou pegar os objetivos, o mais similar é do 1º ano. Então, eu permaneço com o objetivo do 5º ano. Você vai traçar o objetivo do ano escolar que ele está, e no seu relatório de avaliação é que você vai dizer que ele não alcançou por quais motivos e que você buscou trabalhar objetivos do ano anterior, porque é um pré-requisito para o ano seguinte. Tá bom, muito obrigada. Tá bom? Então, olha aqui. Depois nós temos o próximo campo de experiência, que é corpo, gestos e movimentos. Isso aí, os direitos da aprendizagem, que são os objetivos, você vai buscar na página 47 e diante. Então, viu? Começou lá na página 44, e aí, 45, perdão, e aí você vai na sequência, 45, 46, 47,
O próximo campo de experiência, 48, tá? Então tá tudo mastigadinho na BNCC. Depois, escuta, fala, pensamento e imaginação, página 49 e 50. Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações, páginas 51 e 52. Tá? Começando da 45 em diante. E aí depois vem aqui na nossa planilha o campo flexibilização curricular necessária. A flexibilização é a estratégia que você vai utilizar. Neuzinha, pode passar o slide para mim, por favor? Flexibilização necessária. São as estratégias que você vai utilizar para tentar atingir aquele objetivo traçado inicialmente. Então, nós temos aqui um exemplo. EI, Educação Infantil. 01 é a faixa etária. EO é o campo de experiência. E 06 é o objetivo que você está traçando aqui. Se você observar lá na planilha, deixa eu voltar aqui. Lá na planilha, existe uma sequência. Tem o primeiro objetivo, o segundo, o terceiro e assim vai. Então, o primeiro é o 01, o segundo é o 02 e assim sucessivamente, tá? Esse é o último número. Por favor, você vai chegar ainda na educação no fundamental? Eu sou do Com toda certeza. Com toda certeza. Eu estou passando campo por campo na educação infantil e depois vou passar campo por campo no ensino fundamental. Deixa eu só tirar uma dúvida. Para eu colocar as atividades que a professora fez e a mãe não está acompanhando porque a criança está remotamente, então eu não tenho esse feedback para saber se a criança está se desenvolvendo ou não. De que maneira... Vocês não traçaram nada, assim, nenhuma estratégia para conseguir esse feedback? Eu chamo a mãe pelo WhatsApp para ela participar, para mandar os vídeos, só que ela se recusa não, mas só coloca que vai participar e não participa. Participou uma vez desde o início. Aí você tem que buscar o apoio da sua orientadora educacional, se tiver. Se não tiver, a sua diretora mesmo, ou a sua AP. Porque isso, inclusive, é caso de conselho tutelar, tá, pessoal? Eu sou advogada também, então eu sou muito atenta a essas questões e a gente tem que buscar. Ela já foi solicitada desde o início do ano e já colocaram que ela será encaminhada. Aí que ela foi na escola pegar a atividade que está sendo enviada para os alunos. Exatamente. A gente faz de tudo, menos milagre. Né? Entrar na cabeça do outro e mostrar para ele, dizer para ele, responsabilidade é sua, não dá. Então, a gente tem que dar essas chamadas. Então, realmente, o caminho é esse. Se ela não está acompanhando o filho dela, que é dever dela acompanhar, ela tem que ser chamada pelos órgãos competentes, para ela ser coagida no bom sentido, né? Ela sofrer coerção para que isso aconteça, porque a obrigação é dela, ela que botou o filho no mundo. A nossa obrigação é de proporcionar da melhor maneira possível, principalmente em tempos de pandemia, a educação. Agora tem que ter a contrapartida da família, né? Isso, independente de ser inclusão ou não, tá? Sempre tem que ter a contrapartida da família. Então, quando eu estava lá no Visconde Sepetiba, eu era adjunta lá e tal, então sempre orientava o pessoal por esse caminho. Primeira coisa, registra tudo que não está fazendo, que só teve que chamar 10 vezes, 20 vezes para poder conseguir a pessoa ir na escola buscar o material. Registrem tudo, façam relatório de tudo, porque é esse material que vai servir de base, por exemplo, para o encaminhamento para o Conselho Tutelar. Tá? Que, diga-se de passagem, para quem está mais acostumado a isso, sabe que o Conselho Tutelar não tem tanto poder de coerção. Mas o Conselho Tutelar também pode dar outros encaminhamentos, como, por exemplo, ser encaminhado para o Ministério Público. Aí o Ministério Público, aí o buraco é mais embaixo, tá? MP, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá bom? Então, vamos lá. Tem que registrar. Isso. Sim. É a Margarida aqui. Eu fiquei com uma dúvida sobre esse objetivo que a colega perguntou, se o aluno é do 5º ano e ele não acompanha, mas eu coloco os objetivos do 5º ano.
mas eu vou colocar um objetivo que eu sei que no momento não é possível alcançar. Não, olha só. Criança que não sabe, não verbaliza, não pega. Qual é o ano escolar dele, que você falou, 5º ano? Eu estou me baseando no da colega, porque no meu caso é ainda mais complicado, eu trabalho com adulto. Tá. Não pega no lápis, não verbaliza, não pinta, não sabe o que é o 2, não sabe o que é 1. Aí eu vou colocar os objetivos do 8º você vai ano. traçar, olha só, quando você pegar aqui a sua planilha da BNCC, tem vários objetivos. Você vai escolher aquele que, dentro do ano escolar, aquele que mais se aproxima da realidade do seu aluno. E na hora de avaliar, é que você vai dizer se ele alcançou ou não aquele objetivo e por que sim ou por que não. Tá? Então, por isso que nessa sequência que tem, esse último par de números aqui, ó, é a sequência do objetivo. Eu peguei o objetivo 06 para tentar trabalhar. Então, você vai escolher dentro da sequência aqui qual ou quais objetivos você vai trabalhar. Não precisa botar muito, gente, até porque vai depender da realidade dessa criança, tá? Mas aí você vai escolher que objetivos você vai tentar alcançar a partir da realidade dessa criança. Mas se a criança não verbaliza, se a criança não segura nenhum objeto, que é o caso também do meu aluno, os objetivos do 5º, do 8º ano, não é o que essa criança realmente precisa. Ela precisa de estimulação, e a estimulação está lá na educação infantil. Então, você vai no campo flexibilização curricular, é que você vai colocar isso daí, que é o próximo campo que a gente vai estar falando. Próximo não, é esse que a gente está falando agora. Você vai colocar exatamente isso. Quais são as estratégias que você está utilizando para tentar atender? Ou, a partir das estratégias X, Y e Z, o aluno só vai conseguir alcançar o objetivo do ano aí escolar, que aí vai depender de cada aluno. Mas você não pode se basear por baixo, tá? Você vai se basear no objetivo do ano escolar. Agora, vai conseguir alcançar a partir das suas estratégias? Aí é na avaliação que você vai dizer isso. E aí no próximo PEI você modifica. Olha só, o aluno tem uma coisa chamada terminalidade específica, né? O aluno chegou lá no 9º ano, mas a gente sabe que ele não alcançou todos os objetivos daquele ano escolar, e muitos, provavelmente, dos anos anteriores, mas ele precisa concluir, né? Então, qualquer avanço do meu aluno é vitória, é avanço. Principalmente num aluno desse que tem toda essa dificuldade, que não verbaliza e tal. Então, o objetivo daquele ano escolar é o objetivo que está sendo traçado para aquele ano escolar. Só que você, na sua avaliação, você vai dizer da impossibilidade de alcançar aquele objetivo, por conta, aí você vai relatar o porquê que você não conseguiu alcançar aquele objetivo, e aí este porquê que vai justificar a utilização de outros objetivos. Vê se ficou melhor. Você não pode traçar um objetivo do 6º ano para um aluno que está no 8º, um exemplo, ou 7º, que seja. Não, você vai traçar o objetivo do ano escolar. Mas na hora de você flexibilizar, que são as estratégias e tudo mais, na hora que você flexibiliza, é que você vai dizer, vai relatar no seu documento de avaliação que ele não alcançou, e a gente também não pode dizer que não vai alcançar, né, gente? Sabe lá o que pode desenvolver? Nosso trabalho, de repente, pode dar uma deslanchada naquele aluno, os atendimentos que ele faz também pode dar uma melhorada e tudo mais. Mas, pelo menos, naquele momento, ele não alcançou o objetivo X, mas que foram trabalhados, ou foi trabalhado outro objetivo, e que neste ele alcançou. Então, assim, não é sonhar nem estar fora da realidade. O objetivo do ano escolar qual é? Este. De todos que tem aqui, eu escolhi aquele que eu acho que é o que mais se aproxima da realidade do meu aluno. Mesmo assim, eu não consegui alcançar com todas as estratégias e tudo mais. Então, no meu instrumento de avaliação, no meu relatório de avaliação, eu vou relatar isso e vou dizer que, por conta disso, eu trabalhei
um outro objetivo e que esse outro objetivo foi alcançado integralmente ou parcialmente, ou não foi alcançado também. Ô, Mitsu, posso dar uma palavrinha? Pode, quem está falando? Oi. É que eu estou no outro e-mail, mas eu sou Núbia. Eu queria dar uma palavrinha que eu acho que talvez eu possa esclarecer algumas dúvidas. O objetivo é o objetivo da BNCC, né? A habilidade, também a habilidade da BNCC de acordo com a turma, com o nível, né, da turma, seja terceiro ano, oitavo ano, não é isso? O conteúdo que está sendo passado pelo professor, né? A partir dali, quando você vai fazer a flexibilização do seu aluno, né? A flexibilização, você vai flexibilizar, até mesmo que lá no próprio PEI, tem lá, flexibilização individual, lá no final, na última folha, né? Flexibilização, vários tipos de flexibilizações que você tem que fazer, né? Você vai fazer... As adaptações que você está falando? Isso, lá no final, né? E aí vai ter lá, né, que você vai poder fazer o nível de flexibilização até o máximo que precisar, até chegar ao nível, por exemplo, de imagens, né? Para o seu aluno alcançar aquela flexibilização. Quando você for avaliar o seu aluno, você não vai avaliar o seu aluno no conteúdo que foi dado pelo professor. Você vai avaliar o seu aluno de acordo com a flexibilização que você deu para o seu aluno. Então, se você deu uma imagem, né? E dentro daquela imagem, ele tinha que fazer algum tipo de leitura, algum tipo de contexto, ou contar uma história com aquela imagem. O seu aluno interagiu, não interagiu, gostou, não gostou. A família deu alguma devolutiva para você, porque, por exemplo, a gente está no remoto. Será que a família deu alguma devolutiva em relação àquelas imagens? A criança gostou, não gostou? Você pode fazer uma audiodescrição daquela história, caso a criança, né, ela seja uma criança muito deficiente. Aí na audiodescrição você pode colocar sons de chuva, de carro, sons de acordo com a história, né? E aí, através da devolutiva da família, né, o que ela te falar, da reação da criança, caso a criança seja não verbal, por exemplo, você vai colocar ali na avaliação dentro do que você flexibilizou e não dentro do conteúdo, né, do conteúdo do professor. E assim, e aí o que acontece? A questão do objetivo, o documento PEI, gente, é o seguinte, ele é um documento, é um plano de ensino individualizado justamente porque ele não vai, nosso aluno, alcançar, dentro daquele parâmetro ali, o que a turma vai alcançar naquele momento. Justamente por isso que ele precisa de um apoio especializado. Então, não adianta a gente querer achar que a gente vai estar fazendo um documento, tá colocando um documento uma coisa real. Não é real porque você está flexibilizando. Então, a parte do conteúdo é o que está sendo dado. A flexibilização, ela está dentro da realidade do aluno. Estaria real se você não estivesse fazendo essa flexibilização, né? Então, vocês têm que encarar o documento como um documento de norteamento do trabalho de vocês, né? E na questão da aprendizagem do aluno, a gente tem que entender o seguinte: a gente, como apoio especializado, a gente não pode esperar do nosso aluno mais do que ele pode dar para a gente, né? E a gente também não pode menosprezar o conhecimento do nosso aluno e a aprendizagem dele. Nunca um aluno nunca vai saber nada e nunca vai aprender nada. É impossível. Alguma coisa ele vai dar de devolutiva tanto para você quanto para a família. Então, se talvez você não esteja enxergando, talvez a família que convive mais tempo do que você vai te dar uma devolutiva, né? Só que esse conteúdo ele tem que ser seguido de acordo com o conteúdo da escola, porque é uma educação inclusiva. Então, se você não seguir o conteúdo do professor, você não está incluindo o seu aluno na turma de referência, você está tirando ele dessa inclusão, né? Então, era isso que eu queria, acho que talvez eu tenha... Se eu tivesse que te dar uma nota, eu ia dar nota 1000. Obrigada. Vamos ver se de repente a forma como ela falou pode ter, né? Falou de uma forma mais clara, talvez. Talvez tenha sanado algumas dúvidas. Tenha sanado algumas dúvidas, tá? Eu acho que o que ficou bem claro aqui, com a contribuição de todo mundo, não é fugir da realidade. Você vai traçar de acordo com o ano escolar, exatamente, que aí você está fazendo a inclusão. Agora, a flexibilização é que vai te dar base para você continuar, realizar o seu trabalho. O conteúdo é o conteúdo do ano escolar. Agora, quando você flexibiliza, quando você adapta, faz a adaptação curricular, é que você vai buscar chegar o mais próximo daquilo possível que foi pensado e organizado pelo professor regular. Então, lá no final da planilha de todo mundo, no caso da educação infantil,
tem lá os direitos, né, a explicação de como que traz a BNCC e como que eu posso atingir. Pode passar, Neuzinha, por favor. Também tem o campo das adaptações necessárias, muito bem lembrado aqui. E, por último, a identificação da equipe pedagógica. Tá? Então, assim, esses são os detalhes da planilha da educação infantil. E eu não vou inventar nada, eu não vou ter que elaborar nada que não esteja previsto ali na BNCC. E as páginas que eu coloco aí são páginas norteadoras. Vocês vão, a partir daquela página, começar a buscar, a tirar da BNCC e colocar no seu peito. Não é fugir da realidade, não é inventar, é buscar. Você vai traçar um objetivo que está ali, que a BNCC traz para você, mas quando você flexibiliza e quando você adapta, é que você vai realmente estar trabalhando a realidade daquela criança. O código alfanumérico do ensino fundamental também segue mais ou menos o raciocínio daqui, da educação infantil, tá? Só que, no caso do ensino fundamental, o primeiro par de letras é o EF. E aqui também tem uma numeração, esse 67 aqui, vai corresponder ao ano escolar, 6º e 7º. Nesse resumozinho aqui, tá trazendo todos os códigos. Então, por exemplo, língua portuguesa e arte vai usar o código número 15 para representar do 1º ao 5º ano. Código 69, 6º ao 9º ano. Tá? Então, esse segundo par aí está correspondendo ao ano escolar e à disciplina. Tá bom? E depois, EF, que é o primeiro par de letras, vai corresponder ao componente curricular ou disciplina. Então, EF, educação física. Por exemplo, CI, ciências, e assim vai. Tá? Bom, aí aqui já modifica um pouco. Enquanto que lá na educação infantil vem com campo de experiência, aí agora vem objeto de conhecimento. São os conteúdos, os conceitos, todo o processo que você vai precisar utilizar, que geralmente, por exemplo, tem disciplina, tem componente curricular, que tem o livro. Cada livro é organizado em unidades temáticas. Cada unidade temática é subdividido. Então, isso daí, quem vai traçar? É o professor da sala de aula regular. Então, em cima do planejamento do professor, é que você vai trazer para a educação inclusiva. Então, aqui, esse objeto do conhecimento é aquilo que o professor colocou lá. Isso aí você vai encontrar a partir da página 94, lá na BNCC, tá? Aí eu dou um exemplo aqui. Construção do sistema alfabético. Esse é um objeto do conhecimento. Qual o tipo de conhecimento, qual a unidade temática que eu preciso trabalhar com aquele meu aluno, tá? Então, dentro do eixo produção textual, né, que tem lá, o componente curricular é língua portuguesa. Mas língua portuguesa, ele tem uma subdivisão. Tem leitura, tem o eixo da leitura, tem o eixo da produção textual. Matemática, tem o eixo álgebra e geometria, que é assim dividido aqui no município, né? E aí, dentro de cada eixo, tem um objeto de conhecimento. Então, é um pouquinho mais trabalhoso, mas o que a gente tem que ter em mente? Que eu vou colocar no meu PEI de acordo com o planejamento do professor de sala de aula regular. Tá? Então, nesse exemplo aqui, nesse objeto, construção do sistema alfabético, está dentro do eixo de produção textual do componente curricular língua portuguesa. Então, e aí, o que eu tenho que fazer? Qual a habilidade, qual o conteúdo relacionado a essa construção do sistema alfabético? O conteúdo, por exemplo, seria ordem alfabética. Quando o professor lá no 6º ano trabalha, né, eu vou falar muito em língua portuguesa, que é a minha área. Quando o professor ensina para a criança, né, desenvolve com a criança ordem alfabética, ele está trabalhando a construção do sistema alfabético. Então, ele sabe que o uso do dicionário, por exemplo, o dicionário ele é organizado em ordem alfabética, né, tanto no geral quanto em cada letrinha, né, as 3 letras iniciais. Então, quando a gente está trabalhando isso com o nosso aluno, eu estou trabalhando a construção do sistema alfabético com ele. Então, este é o objeto do conhecimento. O conteúdo é a ordem alfabética, e aí a habilidade que eu tenho que buscar alcançar. Aí lá na BNCC, a partir da página 94, vem todas as habilidades e seus respectivos códigos alfanuméricos. Então, aqui na página 94, você tem
tanto a habilidade a ser trabalhada, tá? Os campos de atuação, quanto o objeto do conhecimento. Poxa, minha professora não colocou o tema. Então, você vai buscar aqui, na BNCC, qual o tema relacionado àquele conteúdo. O que acontece, né? Até todo mundo conseguir assimilar e colocar em prática a organização do seu trabalho em cima da BNCC, provavelmente vai levar um tempo. Então, temos aí uma dificuldade que alguns colegas, graças a Deus está diminuindo isso, vão pegar aquele planejamento de 1994, quando ele se formou, e vai continuar usando aquele mesmo planejamento a vida toda, quando não deve, né? Tem que se atualizar. Faz parte do nosso mistério, atualização constante, formação continuada sempre. Então, de repente, você vai ver, o professor vai te entregar lá o planejamento e você vai ver que, caramba, aí você vai ter que buscar aqui na BNCC qual o objeto do conhecimento correspondente àquele conteúdo que ele colocou lá. Vai ser, talvez, um trabalho que vocês tenham. Tudo vai depender de como esse professor fez o seu planejamento, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas não tem outro jeito, tá bom? E aqui também, ó, vocês vão encontrar... Aqui está muito específico do português, mas ao longo da BNCC você vai encontrar de todos os componentes curriculares ou disciplinas. Conteúdo é o conteúdo que está sendo trabalhado, potencialidade do aluno, o que ele consegue executar e tem possibilidade de aprender. Eu verifico que ele consegue compreender, fazer a leitura da imagem apresentada, do card apresentado, do objeto apresentado. Mas ele consegue aprender aquilo ali, num outro momento, ele vai conseguir reconhecer novamente? Ah, vai, legal. Então, as potencialidades é aquilo que ele faz e aquilo que você observa que ele tem condição de fazer, de melhorar, tá? Então, é isso que você vai fazer. Então, exemplo, copia palavras de sílabas simples. Reconhece palavras de sílabas complexas, ou tem condição de reconhecer as palavras de sílabas complexas, tá? Lembrando que o objetivo, a gente usa a palavra, o verbo, no infinitivo. Ler, compreender, assimilar. Então, quando eu digo copia palavras de sílabas simples, ele tem essa potencialidade. Quando você apresenta isso para ele, ele tem essa potencialidade. Ele copia, ele reconhece, ele fala, ele usa, ele sinaliza. Aqui você não vai usar o verbo no infinitivo, você vai usar o verbo conjugado, tá? Vamos lá. Aprendizagem esperada. O que quer dizer, você já verificou a potencialidade dele, o que ele consegue fazer. E o que quando você utiliza qualquer estratégia com ele, você acha que ele tem potencial para aquilo ali, o que você espera que ele aprenda a partir daquilo ali? Eu espero que ele possa copiar e ler as palavras de sílabas apresentadas, que são as palavras de 2 sílabas, por exemplo, tá? Então, ali é o que você espera que ele consiga realizar, dentro da potencialidade dele, claro, tá? E aí vem a flexibilização curricular necessária, que são as minhas estratégias. É a mesma coisa lá da educação infantil. Quais estratégias a serem adotadas para eu atingir os objetivos traçados? Quer dizer, como? Eu espero que ele copie, mas como que eu vou fazer com que ele desenvolva essa habilidade, né? Essa potencialidade? É o como, a flexibilização é o como. Aí entra a adaptação curricular. O mesmo raciocínio lá da educação infantil, tá? Esses conteúdos estão de acordo com o planejamento, acho que já falei isso, né? E tudo vai estar explicitado para nós na BNCC. E aí você vai buscar, a partir da página 94, o que é trazido de cada componente curricular. Então, o pessoal do ensino fundamental vai ter um pouco mais de trabalho, porque ele vai ter que fazer isso para português, e aí português tem a divisão em produção textual e português propriamente dito, que é a parte gramática. Matemática tem álgebra e geometria. Agora, ciências, história, geografia, aí já é só isso entre aspas, né? Aspectos a avaliar. A evolução que você observou no seu aluno. O que você traçou um objetivo, você observou as potencialidades dele,
você utilizou estratégias e o que você vai avaliar em termos de evolução daquele aluno dentro de tudo que você apresentou para ele. Tá? Então, quando você espera, né, quando você tem a aprendizagem esperada, tudo que você proporcionou na hora de avaliar é que você vai colocar se ele alcançou o objetivo, se ele avançou, se ele ainda não alcançou e tem possibilidade de alcançar, se o objetivo traçado daquele ano escolar, isso tudo é instrumento de avaliação, tá? Daquele ano escolar não foi alcançado, tendo em vista as condições clínicas daquela criança, e aí é que você vai colocar que você buscou também trabalhar objetivos do ano escolar anterior, ainda como pré-requisito, para tentar alcançar o objetivo do ano escolar vigente. Então, é nesse momento de avaliação que você vai registrar tudo isso aí, e vai nortear a elaboração do teu próximo P. E dizer para vocês que a inclusão, eu não, né? Quem disse isso foi o nosso mestre Paulo Freire, que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Tudo muito igual é tudo muito fácil. Agora, quando você se depara com o desafio da diferença, aí é que a inclusão verdadeiramente vai acontecer.